Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Nesse momento, eu quero desejar a todos assim um bom domingo, né? Uma boa semana, uma boa vida, né? E então hoje vamos compartilhar neste momento mais uma reflexão, né? Sobre nossa vida, sobre bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Bom final de semana, bom domingo, boa semana, né? Bom mês, bom ano, né? Então, isso significa uma boa vida. E uma boa vida, né? Não depende do outro para nós, depende de nós para o outro, não é verdade? Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né, de vida, pelo amanhecer, pelo deitar, pelo levantar, né? E vamos, assim, mais uma vez, né, na visão da graça de Deus, compartilhar alguns textos, né, e refletir sobre alguns textos, não é verdade? Preste atenção, hein? Então não é nenhum tema, mas enfim, texto, né? Então peço já que vá compartilhe os nossos vídeos, né? Se inscreva em nosso canal Oráculo do Céu Graça Revelada, né? Comentem os nossos vídeos, comentem o tempo todo, né? Curte, mas comentem aquilo que vocês estão entendendo ou que não entendeu, né? Para nós chegarmos a uma conclusão, tá bom? Pega a visão. Hoje, nesse momento desta gravação, eu quero compartilhar assim um assunto muito importante, né? Que é um assunto muito importante que é a base das nossas vidas. A diferença de fé e crença. Precisamos entender a diferença de fé e crença, né? A fé é um dom, né? Um dom gratuito, na verdade, implantado em nós, né? Que vem de Deus, na verdade, somos a ligação dele. Na verdade, João 15:5, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, não é verdade? Então, a fé é a certeza e convicção daquilo que a gente não vê, tá? Em Hebreus 11:1, né? Por quê? Deus é espírito, né? Deus é espírito, Deus não é palpável, né? Como Tomé quis trazer aquele modo de crer, né? Palpando, nós entendemos que somos os bem-aventurados, não vimos, mas cremos, né? Então, a fé, né? Efésios 2:8 diz que pela graça, pelo pacto, pela aliança da graça, vocês foram salvos, não vai ser, né? É conclusão, não é verdade? São salvos, né? Mediante o quê? A fé, né? E agora esta fé não é de humanos, é um dom, né? Gratuito de Deus, né? Então preste atenção. Agora o que é crença? Crença é tudo aquilo que religiosamente a gente ouve, na verdade, passa para frente, continua zelando, na verdade, sem respaldo de conhecimento, na verdade. Vou dar um exemplo. A gente fala assim, um fala o que o outro ouve do outro, o que ouviu Deus do tempo do vovô, da vovó, né? Domingo é dia do Senhor, não é verdade? Então, há esta crença religiosa, né, mente, entendeu? Preste atenção, estou apenas dando um exemplo. Mas sem respaldo bíblico, né? Por quê? Porque domingo é dia do Senhor, porque Constantino, o imperador Constantino, né? Assim, fazendo o povo trabalhar também no 7º dia, que era o sábado, né? Preste atenção, hein? Então ele elaborou, né, este novo caminho do domingo, ele batizou, fez um decreto, né, em 7 de março do ano 321, que o dia do Senhor, né, não seria mais o 7º, e sim o 1º.
né? E batizou o primeiro dia de domingo, porque quem assinou foi o quê? O imperador Domiciliano. Então batizou ali, porque domingo é dia do Senhor, porque eles adoravam o Deus Sol, né? O Deus Solano, verdade? Preste atenção. Então, domingo é dia do Senhor. Então, eles fizeram com que eles trabalhassem até o sétimo dia, e assim deu uma falsa paz, né? Porque eles eram perseguidos, o povo do caminho, né? Então, resolveram essa situação para eles adorarem e não precisar ir para os matos, para os montes adorar, não é verdade? Então fez ali esse acordo, vocês trabalham até o sétimo e no dia primeiro vocês vão poder agora fazer os seus templos, né? Para adorar no primeiro dia, adorar o Deus Solano, não é verdade? Um Deus Solano tinha um nome, não é verdade? Preste atenção, teria que ter um nome, o quê? Que eles já adoravam, Jesus. Então eles fizeram aquele Jesus do madeiro, né? O Jesus morto, verdade? Preste atenção. Então é isso. Então às vezes crença é aquilo que falamos por religiosidade, por costume, por tradição, que de homens, né? Não aquilo que tem respaldo, né? Bíblico dos altos céus, entendeu? Isso é uma explicação para entender o que é fé e o que é crença. Presta atenção, hein? Então, esses textos que vamos ler, vamos meditar juntos, né? Tá trazendo para nós o quê? A convicção de uma fé ou uma crença de tradição de homens, entendeu? Vamos abordar esse tema, que Jesus está voltando. Então, cabe ao que nós vamos ler, né? Vocês mentalizar se é fé ou se é crença quando se diz Jesus está às portas, Jesus está voltando. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, dentro deste tema, deste assunto, né? Que é muito falado, né? Não generalizando, mas é muito falado, na verdade, muito ensinado, verdade? Preste atenção. Então, o que nós queremos apenas saber, não estamos desconstruindo fé, nem desconstruindo religião, mas nós queremos entender, né? Quando se fala, Jesus está voltando, Jesus está às portas, a única coisa que queremos entender, né? Porque é o conhecimento que nos liberta, então queremos entender qual é este Jesus que está voltando, né? Porque os nossos antepassados nasceram e morreram nesta crença, mas não teve uma conclusão de quê? De entendimento. Então nós, desta geração, podemos, né, ter esta conclusão em nossa mente. Qual Jesus está voltando? É o Jesus de Nazaré? O Jesus que nasceu lá de Maria, que teve ali o seu ministério por 3 anos, quando cresceu e morreu na cruz, né? Disse está consumado. É esse Jesus, o Jesus histórico. Agora, tem o Jesus Cristo, né? O resiliente de Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. Então, Jesus de Nazaré, né? Era a semelhança de homem, então é filho do homem, né? Biblicamente, quando nós vemos na Bíblia, no caso, a volta é do Jesus, filho do homem. Mas queremos falar para poder entender, né? Então, em Cristo Jesus, o ressurreto, é filho de Deus, não é verdade? Preste atenção, que assim consumou João 3,16, né? O Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que é a vida eterna. Então já foi dado ou não? Só queremos entender a vida eterna. Já foi concluído João 3,16? Então vamos assim entender. Então é o Filho de Deus concluiu, então é ele que está voltando. Só queremos entender qual Jesus está voltando. O Filho de Deus, né? Ou o Filho do homem? Preste atenção, hein? Vamos compreender baseado em textos, né? Em textos bíblicos. Entendeu, menino? Preste atenção, não no que nós ouvimos falar desde criancinha.
Mais uma vez, né? Estamos aqui para compreender apenas os textos bíblicos, porque fé é diferença de crença. Então não estamos questionando, né, se Jesus está voltando ou não está voltando, né? A crença é que Jesus está voltando. Apenas queremos entender, baseado nos textos, né, que vamos ler, na verdade, pensa qual o Jesus, se é o ressuscitado, né, ou é o Jesus lá do filho do homem, na verdade, porque nós lemos que é o filho do homem. Então, o filho do homem é o filho lá de Maria, né, aquele que o anjo anunciou que ia nascer, né, e disse na cruz está consumado, consumou João 3,16. Então, isso que queremos entender, não é desconstruir ensino de ninguém. Queremos compreender. Vamos ler juntos uns textos e vamos começar aqui pelo clássico, né? Que é assim, o tempo todo eu ouvir, né? Deus que eu me tornei religiosa, né? Que é Mateus 24. Para começar, juntos, vamos observar, né, que está escrito que Mateus 24 traz o quê? Sobre a destruição do templo. Não está falando que é fim de mundo, né? Então, está falando sobre a destruição do templo de Jerusalém, né? Presta atenção. Então, eu vou ler aqui na minha viva, né? Na minha edição viva, que é assim mais clara, né? Para que nós venhamos a compreender. Mateus 24, quando Jesus estava deixando a área do templo, né, de Jerusalém, seus discípulos, né, aqueles que estavam ali acompanhando ele, que ele escolheu, né, se aproximou dele, querendo mostrar o quê? A construção, a beleza, né, porque diz que tinha muitas pedras, assim, era uma coisa maravilhosa, né. Então, porém, ele lhe disse, vocês estão vendo tudo isto? Uma pergunta para os discípulos. Todos estes edifícios serão derrubados. Jesus estava falando, porque a missão dele era vir, né? Era trazer o templo, né? O templo espiritual, o reino de Deus, não é verdade? Então, iria ser derrubado o templo físico, não é verdade? Preste atenção. E não será deixada uma pedra em cima de outra pedra. Jesus está falando para os seus discípulos, preste atenção. Aí os discípulos não entenderam direito. Está falando sobre quem? Então sempre façam essa pergunta, gente. Quem está falando? Por que está falando? Então aqui Jesus está falando porque os seus discípulos queriam saber, né? E está falando o quê? Está falando sobre a destruição do templo, né? Então, no pacto do templo ali, era o quê? O pacto da lei, não é verdade? Presta atenção. Então, esse Jesus aqui estava na aliança da lei, né? Que ele foi cumprir, não revogar. Quando vai acontecer isto? Perguntaram-lhe os discípulos. Mais tarde, é porque vem logo assim em seguida esse versículo. Mas não foi naquele momento, né? Foi um outro momento, mais tarde eles estavam lá conversando, né? E o Jesus estava falando aí sobre a lei, né? Porque iria mudar a lei, né? Iria mudar a lei, que todos sabem que mudou, não é verdade? Então iria mudar aquele pacto da lei que eles viviam e entendiam. Ó, presta atenção, 3. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos o quê? Mais tarde, nós temos que compreender o que estamos lendo. Mais tarde eles perguntaram. Quando ele se sentou o quê? Nas encostas do Monte das Oliveiras. Entendeu? Então, depois de que ele falou ali sobre a beleza do templo, eles foram para o Monte das Oliveiras e lá continuou, né, os discípulos sedentos de informação. Né? Presta atenção. Que acontecimento, né, marca o quê? A sua volta e o fim o quê? Dos tempos. Presta atenção. Então confundem com o fim do mundo. Não é fim do mundo, gente.
A Eclesiastes 1:4, se você for lá ler, diz que o quê? Que geração vai, geração vem, mas o mundo permanece o quê? Para sempre. E ali, biblicamente falando, as gerações eram de 70 anos, né? Presta atenção. Então, Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês. Entendeu? Não deixe que ninguém engane vocês. Mas o que nós vemos é muitos, né, Deus do tempo de Constantino, sendo que enganados, porque aqui está falando da derrubada do Templo de Jerusalém, né? É só compreender, se quiserem se estender, compre o livro A Guerra dos Hebreus, né? Porque houve uma guerra, né? Essa guerra que fala em Mateus 24, dos judeus com os romanos, né? E sabemos que muitos foram mortos, não é verdade? Muitos foram sacrificados, houve guerras, houve muitas mortes, não é verdade? Preste atenção, foram saqueados, né? Antes, aquele local já tinha sido invadido, né? Invadido por Babilônia, né? Pela Babilônia, né? Porque ali é o reino de Judá, já tinha sido, né? E o reino do norte pelos assírios, então já tinha sido destruído, né? Foi reconstruído o templo. Preste atenção, né? Então, ali quando Jesus veio, né? Então ali ele veio com essa determinação, né? Do dia da vingança do Senhor, está em Isaías 61, versículo 2, né? Ele iria libertar o povo, né? Daquela crença do templo, tanto é que mudou, né, o sacerdócio, né? Está em Hebreus 7, versículo 12 e 13, né? Porque era o sacerdócio ali levítico, né? Todos tinham aquela incumbência, né? Do sacerdócio levítico, dali de pagar o dízimo, né? Pagar o dízimo não é dinheiro, mas era levar os mantimentos, não é verdade? Para ser sustentar não somente eles, os levitas que não tinham terra, mas para sustentar as viúvas, para sustentar os estrangeiros. Então vai olhando. Então nós leia todo, né? No versículo, para poder entender, no versículo 15, 14, diz assim, ó: e as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, né? As boas novas do reino, né? Porque Jesus estava pregando o reino que estava próximo, o reino que estava chegando, ia acabar aquele reino, o reino é governo, ia acabar aquele reino, né, tradicional da lei, né? Que o fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4, né? Lucas 16:16, né? Preste atenção, né? A lei e os profetas foram até João. Então Jesus estava falando ali de um final, né? Um final de tempos, né? Final de tempos, final de um pacto, final de tempos, né? E ali começar outro tempo, né? Então ali começou, né, naquela transição da derrubada de Jesus na cruz até a derrubada do templo, foi uma transição para se começar o que? A nova aliança, né? A nova aliança que Jesus, através dos profetas, já tinha anunciado lá em Jeremias 31, a partir do versículo 31. Tá entendendo? Então aqui no 12 diz assim, ó: o pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Quem está falando e para quem está falando? Jesus falando para os seus discípulos, né? Mas aqueles que ficarem firmes até o fim de quê? Daquele pacto, né? Serão o quê? Salvos, né? Tinha que entender, seriam salvos, porque até o fim que da derrubada ali do templo, o final do pacto da lei, né? Serão salvos, porque iriam alcançar o quê? A graça, entendeu? E as boas novas do reino serão pregadas o quê? Pregada pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam. E depois virá o quê? O fim. O fim de quê? Não é do mundo, gente. O fim, né? Como quiseram o passado aí, trazer esse entendimento para o homem. Nós raciocinamos e vemos que aqui está falando do final do tempo do Templo de Jerusalém. 15, presta atenção.
Portanto, quando vocês virem, né, a coisa horrível, está falando com quem? Vocês quem? Está falando com os discípulos. Horrível, a respeito da qual falou o profeta Daniel, tá vendo? Porque quando o profeta Daniel profetizou, Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo, o Filho do Homem ainda não tinha vindo, entendeu? Então, o profeta Daniel, no lugar santo, que o leitor entenda o que está lendo, né? Está escrito aqui, que entenda o que está lendo. Então, aqueles que estiverem o que? Na Judéia devem fugir para os montes. Está falando com quem? Em que tempo? Entende? Então, existe um sistema de Constantino que é um sistema futurista, né? O jornal, esse jornal aqui não foi escrito hoje, não é verdade? Para o povo hoje. Foi escrito há 2000 anos atrás, né? Presta atenção. Por alguém que estava relatando a conversa de Jesus com seus discípulos. Falando o quê? Da destruição do templo que ainda estava de pé, né? Então, para agora fechar esse entendimento aqui, né? Aqui no versículo 30 e... Para fechar esse entendimento, vocês leiam todo, tá? Presta atenção. Aqui no versículo 34, vamos ler aqui o versículo 34, 33. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas essas coisas começando a acontecer, podem saber que minha volta está bem próxima. Então, já aqui já compreendemos que quem iria voltar é o quê? O Filho do Homem, o Filho do Homem que está falando, né? Então, já encontramos uma resposta, presta atenção, aí vamos desenrolar. Quando foi que o Filho do Homem, então, voltou? Né? Ou se vai voltar, ou se está voltando, entendeu? Então, já não é o Filho de Deus, então sabemos que está falando aqui o Filho do Homem, né? 34. Então, finalmente, esta era, né? Essa era, sabe o que era, né? Chegará ao fim. Entendeu? Presta atenção. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Tem que prestar atenção quando está lendo, para quem está lendo. Então, as minhas palavras, né, permanecem para os céus e a terra, quer dizer, o governo, né? O governo dos céus e o governo da terra pode até passar. Porém, as minhas palavras permanecerão o quê? Para sempre. O que é para sempre? Presta atenção. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Fim de que está se falando? Do templo de Jerusalém, né? Uma mulher pode estar grávida 9 meses, sabe que vai nascer, mas não sabe o dia. Então não saberia o dia que iria ser derrubado, né? O templo que ele começou lá desde o princípio a falar, não vai ficar pedra sobre pedra. Entendeu? Presta atenção. Nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, né? Nem o Filho do Homem estava falando, nem o Filho de Deus, né? Sabe? Porque ele não era a missão do Filho de Deus, e sim do Filho do Homem concluir, né? Presta atenção. Somente o Pai sabe, presta atenção, a vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos o que? De Noé, né? Então, vai falando, entendeu? Presta atenção. Então, já entendemos que a volta é do Filho do Homem. Então, vamos compreender o próximo texto para concluir esta visão. Aqui em Mateus 10, né, quando Jesus estava instruindo seus discípulos para poder pregar, no versículo 5 ele disse assim, ó, Jesus os enviou com as seguintes instruções, não vão aos outros povos, entendeu? Então, se que é fim de mundo, é para todos os povos, né? Não vão aos outros povos, né? E sim,
vão às cidades o quê? Nem às cidades dos samaritanos, porém vão às ovelhas perdidas o quê? De Israel. As ovelhas perdidas de Israel é aquelas que estavam no reino do norte, né? As 10 tribos que não adoravam lá no templo de Jerusalém, que estava no reino do sul, né? As ovelhas perdidas estavam no reino do norte, né? Que foi dividido o templo. O templo foi dividido, na verdade, as tribos foi dividida. Ficou 2 no reino do sul e 10 no reino do norte. Então, as do reino do norte eram as ovelhas perdidas da casa do pai que estava em Jerusalém. Então, a elas foi mandada, né, pregar, né? Presta atenção, vamos entendendo o mistério. Ainda no Mateus 10, né, as instruções que Jesus estava dando, né, alertando aos discípulos, aqui no versículo 23, né, você leu todo, né, porque se não entender o contexto, a gente não entende o texto. Mas aqui no 23, diz assim, ó, quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. Tá entendendo? Então temos que entender o que estamos lendo. O que Jesus falou para eles? Quando vocês veem as coisas feias, né, forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Entendeu? Eu voltarei. Olha quando Jesus voltou, ou vai voltar, está voltando. Está falando para quem? Está falando com eles, com os discípulos dele. Eu voltarei antes de vocês terem percorrido todas elas. Entendeu? Jesus não mente. Então, será que eles não percorreram todas as cidades, né, naquela perseguição que eles tiveram? Leia o Mateus 16, mas quando chega aqui no finzinho, entendeu? Presta atenção, hein? Aqui no versículo 27. Porque o Filho do Homem, né, que já entendemos agora quem está voltando, né? O Filho do Homem, então vamos entender que quando ele está voltando ou voltou. Aqui, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai, tá vendo? Não é mais, o Filho do Homem não é com aparência visível, vai vir em glória, que está falando que seria na glória de seu Pai, e julgará, né? Porque houve-se uma conclusão de Isaías 61, ele veio para resgatar e para julgar, né? Malaquias 1, versículo 1, ali já fala, né? O último profeta ali das Escrituras fala que ele viria para o julgar Israel, né? Então houve-se já a conclusão. Por isso que há Romanos 8, nenhuma condenação. Se não há nenhuma condenação, porque já houve o julgamento. Entendeu, menino? Presta atenção, de Israel, não é verdade? Mateus 15, 24, ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa do Pai, ele veio para Israel, né? Para resgate, né, resgatar do quê? Do pacto da lei, do templo físico, né? Presta atenção. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. Então, nós somos preteristas. Sabemos que é uma escatologia consumada, né? Nós já estamos no reino de Deus. Já nascemos, né, com vida eterna, né? Já concluiu João 3,16, não é verdade? Embora foi para judeus, mas pela cruz nós alcançamos esta bondade infinita. Presta atenção. 28. E garanto que alguns de vocês, então presta atenção no que está lendo, o Filho do Homem está falando, né? Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos, né, na glória de seu Pai, e julgará, né? Vai concluir cada pessoa, presta atenção, e garanto que alguns de vocês que estão aqui, Jesus está falando, alguns de vocês que estão aqui comigo, né? Neste momento, viverão para ver o Filho do Homem, né, chegando
em seu reino. Oh, meu Deus! Então, tem versão que fala, né? Fala, muitos que estão, não passaram, que comigo não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem. Né? Então, raciocine, meditem dia e noite esse versículo. Né? E um deles, né, está falando, está mostrando quando que Jesus, se ele veio, se ele voltou, se está voltando. Então, aqui, se ele ainda não veio, se ele está voltando, essas pessoas que estavam lá conversando com Jesus naquele momento, né, não passou pela morte, está vivinho da Silva para aí. Ou então reencarnou. Então, a respeito, né, se Jesus está voltando, vamos entender quando, né? Quando ele está voltando ou se voltou, vamos entender o mistério. Aqui em João 21, né? Estava tendo uma conversa do ressuscitado, não era Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré estava apenas falando do Filho do Homem, né? Do Filho do Homem. Nesse contexto aqui, ele fala do Filho do Homem que ele viria, seria Tito, né? Filho de Vespasiano, não é verdade? Que ele foi o imperador romano que entrou e destruiu, né? Concluiu ali, fez o templo de Jerusalém, concluindo, né, o juízo, porque Jesus já tinha pregado, né, lá no início de Mateus 24, que o templo não iria ficar pedra sobre pedra. Então ele voltou, mas ele voltou na glória de seu Pai, não com aparência visível, né, o Filho do Homem, né? Na cruz ele diz está consumado, mas então da cruz até a derrubada do templo, que foi no ano 70, né? Preciso naquela geração, entendeu? Foi concluído, né, a missão de Jesus, né? Ali começou o que? Uma nova era, na destruição do templo, do sacerdócio levítico, né? Hebreus 1, né? Hebreus 7, versículo 12 e 13. Né? Ali está falando, necessariamente se mudou, né? O sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Jesus era da tribo de Judá, o sacerdócio do templo era levítico, né? Então preste atenção. Então aqui está falando que, aqui vai falar que o único apóstolo que ficou vivo para ver a volta de Jesus foi João, né? Foi João. Não que João não tenha morrido, João já morreu, né? Espero. Então, ou Jesus está voltando, então ou ele João reencarnou, né? Ou então está vivinho até hoje, porque Jesus disse que só ele ficaria vivo até ele voltar. Está aqui em João 21, a partir do 17, né? Nós dando assim, ó, mais uma vez, Jesus perguntou a Pedro, né? Simão, você me ama mesmo? Né? Pedro ficou, né, triste porque Jesus fez 3 vezes essa pergunta, né? Mas porque quem estava falando a pergunta não era o Jesus de Nazaré, né? Porque na cruz o véu foi rasgado. Qual véu? O véu da origem carnal, né? Então quem estava falando aqui era o Filho de Deus, né? O resiliente do Nazareno. Preste atenção no mistério. Então, aqui no versículo, vamos pular aqui por 20. Pedro voltou-se para Jesus, né? E viu seguindo a Jesus o discípulo amado, né, que era João, aquele que se havia reclinado durante a ceia, né, o último jantar que fez foi com os judeus, porque eles eram judeus, né, fez com os discípulos para lembrar, né, a lembrar aquele momento que era a verdadeira redenção, né, que não era aquilo que eles se comemoravam ano a ano, que foi o resgate lá do Egito sobre Moisés, mas ali, naquele momento, iria acontecer o verdadeiro resgate, aleluia, concluir Isaías 61. Então ele diz assim, ó, ele perguntou, mestre, qual de nós trairá o Senhor? Presta atenção, hein? Aí Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele, né, o discípulo amado, Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem você com isso, Pedro? Siga-me você. Portanto,
espalhou-se o rumor de que aquele discípulo não morreria, né? Mas não foi isso que Jesus falou, né? Que todo o corpo físico morre mesmo, né? Absolutamente, não foi isso que Jesus disse. Ele quis dizer, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, que tem você com isso? Então, aqui João declara, eu sou aquele discípulo amado, né? Eu sou a única testemunha destes acontecimentos, né? E os registrei aqui. E todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro. Então, preste atenção. Lemos aqui que só João viu, né? João viu. Então, no livro de Apocalipse, por que ele ficou vivo? Porque ele foi o único que recebeu, né, aquele concerto, né, concerto para as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas foi Paulo que implantou, né? Mas eles não acreditavam muito, titubeavam, né? Uma hora criam na graça e outra hora voltava-se para a lei. Por isso que em Gálatas 3, né, Paulo diz, só Gálatas insensatos, né? Quero apenas saber isso, que enfim são vocês? Foi a lei do judaísmo? Ou foi a fé que eu falei com vocês sobre a fé em Cristo Jesus? Entendeu? Preste atenção. Então é isso. Preste atenção, a gente tem que ler, entender o que estamos lendo. Então, João é o único que ficou vivo para ser, né, a testemunha. Então, as únicas 2 testemunhas de Deus, né, Jesus e João. Porque João viu, né, a conclusão da transição de Jesus, filho do homem, Jesus de Nazaré, ele esteve ali com ele, e também viu, né, ele viu a conclusão do Jesus na sua glória, no seu reino, concluir a sua missão, Filho de Deus. Tá bom? Preste atenção, hein? Então, finalizando aqui o raciocínio, para entendermos, né? Já entendemos que quem voltou foi o Filho do Homem, né? Então, vamos entender quando voltou, né? Lê todo o Apocalipse, né? Mas acontece que aqui vamos ler aqui para finalizar, a partir do versículo 5. E Jesus Cristo que vou ler do 4. João às 7 igrejas da província da Ásia, para nós entendermos que a incumbência foi as igrejas da Ásia que Paulo tinha implantado. A vocês, graça e paz do que? De Deus, aquele que era e que o que? Virá. Então aqui João estava falando para as 7 igrejas, né? Para vocês ficou certo, hein, menino? Né? Que ele vai falar as 7 igrejas, né? Preste atenção. Que falando do Filho do Homem, né, que virá. Preste atenção. Então, aqui diz assim, que virá, e dos 7 espíritos, né, aquele que era e que o quê? Que era e que virá. E dos 7 espíritos, que é os 7 espíritos, menino? Que se acham diante dos tronos deles. 7 espíritos, depois a gente faz um vídeo sobre isso, né? Os 7 espíritos é o Jesus, Filho de Deus. É o resiliente de Nazaré. E de Jesus Cristo, que revela, tá vendo? Fielmente, revela, presta atenção no que está lendo. Revela fielmente toda a verdade, o que? A nós. Toda a verdade, entendeu? É a revelação, Apocalipse. Ele foi o quê? O primeiro a se levantar o quê? Da morte. Ele foi o primeiro, primogênito a se levantar da morte. Né? Ele ressuscitou, né? Ali depois da cruz. E com ele nós, para não morrer mais. Junto com ele nós também não morremos mais. Né? Presta atenção. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre, nos libertou, não vai libertar, já aconteceu.
né? Então ele já libertou, ele vai voltar para quem? Né? Libertou dos nossos pecados, né? Eles que viviam na transgressão da lei já foram libertos, já foram salvos, né? Romanos 8 e Romanos 5 já era realidade para eles, né? Principalmente para nós. Entendeu? O seu derramar e o seu sangue por nós, ele nos reuniu no seu reino e nos fez o quê? Sacerdotes, né? Tá lá diz que nós somos povo agora exclusivo, sacerdócio santo, não é mais o sacerdócio levítico, né? Sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória, né? Eterna, gente, não se revoga nem se renova. Ele reina para sempre, amém. Não só num milenar, num 1000 anos, mas ele reina para sempre. A Bíblia diz que ele reina para sempre, né? Presta atenção. A graça é o nosso evangelho eterno. Vejam, ele vem, agora presta bem atenção, no 7, que é importante, né? Saber quando que ele voltou. Vejam, ele vem chegando, que aqui no livro de Apocalipse ainda não tinha acontecido, mas vamos entender quando foi a vinda dele, né? A conclusão, porque ele veio concluir. Ele não veio buscar a igreja denominações, né? Ele não veio buscar a igreja, povo reunido, de A nem de B, ou da Assembleia, ou do Batista, ou de... Não. Entendeu? Presta atenção. Vejam, ele vem chegando com as nuvens, que significa juízo. Então, ele voltou para juízo de Israel, para concluir, né? Foi no ano 70 descer, né? Que o filho do homem, Tito, já falei, né? Filho de Vespasiano ali, derrubou o templo. Então, agora, a partir dali, o templo, né? Nós somos o templo de Deus, né? Porque somos o barro, somos a casa de Deus. Porque ele habita em nós para fazer todas as coisas. Sem ele nada podemos fazer. Então ele vem com as nuvens e todo olho verá. Quando é que esse todo olho verá? Então não futuriza, que todo olho verá. Aqui está falando esse verbo verá, porque ainda não tinha acontecido, né? O ano 70 ainda não tinha chegado. Incluindo, olha bem qual todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram na cruz. Né? Aqueles que transpassaram, jogaram vinagre, fizeram ele sofrer ali no momento da morte. Entendeu? Então vai aqueles que todo olho verá, inclusive aqueles, né? Inclusive aqueles que nós lemos em Mateus 16, 28, que muitos ali não passariam pela morte, iriam ver a volta de Jesus. Jesus não mentiu, né? E todas as nações da terra, né? Presta atenção. Tem Bíblia que fala assim, todas as 12 tribos, porque as 12 tribos, né? Então, da terra, se lamentarão de tristeza, né? Por causa dele. Certamente assim será o amém. Aí ele fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, enfim. Então é isso. É apenas para nós raciocinar, meditar, ler, compreender, né? Para poder a gente passar para o outro o nosso entendimento, entendeu? Então, quando que Jesus voltou? Se ele ainda não voltou, todo olho verá, inclusive daqueles que estavam ali no momento quando ele existia, como o filho do homem estava conversando com ele, inclusive aqueles que o transpassaram nele, né? Então, para aqueles estar presente e ver, né, a volta dele, eles têm que estar vivos. Será que eles reencarnaram? Né? Então vamos entender o que nós lemos. Beijo! Então até o próximo vídeo, que venhamos a ler e meditar na palavra, né? Na hermenêutica, né? Completa. Hermenêutica completa não é a gente ler e assim, esboçar outra interpretação. Interpretação que nós ouvimos do vovô, da vovó, de filanos e ciclanos de tradição do São do Homens, né? Já dizia Isaías, esse povo me louva com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, Jesus repetiu, né? Que aquele povo da religiosidade, da lei, era hipócrita, né? E lá em Mateus, me parece,
23, 13, ali está falando, eles não conseguem entrar nesse raciocínio do reino espiritual e não deixam os outros entrarem, né? Porque vivendo de tradição do homem, do que foi falado, do que falam, né? Então, quando nós ver alguma coisa falando, um falando que o outro fala, vamos compreender a respeito do quê? A respeito do que está escrito, né? Do que o autor da Bíblia quer nos passar. Porque só assim não vamos ser como Israel, né? Oséias 4:6. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Beijo no coração e pega aí. Se inscreva, deixe o seu like.